Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa última edição antes da bola rolar para a partida entre Vascão da Gama e a equipe do Ceará. E olha, muita notícia boa de última hora para trazer para vocês. Deixa o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer produzir conteúdo para você todos os dias. Então aproveita para se inscrever no canal e não perder as novidades. Se quiser comprar camisas aí do Vascão da Gama, entre em contato com a gente na lojinha do Futebolaço. A gente envia para todo o Brasil, beleza? A gente pode estar adquirindo sua camisa também. Então quer montar sua coleção, pegar as camisas antigas do Vasco, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço, o link fica aqui na descrição. Dito isso, galera, vamos começar falando da rodada. Olha, parece que a rodada foi feita pro Vasco. Só falta o Vasco vencer o jogo dele hoje com o Ceará, inclusive galgar mais 2 posições aí na tabela. Vamos aos jogos. Voltando nos jogos de ontem, o Grêmio perdeu em casa pro Mirassol por 1-0, baita resultado pro Vasco. Se o Vasco vencer hoje, o Ceará passa o Grêmio. O Fortaleza tinha um confronto direto ali com a equipe do Vitória, pensando, Deus o livre, num tropeço do Vasco. Se o jogo acaba empatado, o Vitória momentaneamente nos ultrapassava e o Fortaleza fazia mais um pontinho também. Então, olhando primeiro na possibilidade de voltar à zona, essa vitória do Fortaleza foi boa, até porque o Fortaleza é o vice-lanterna e está muito longe. A gente começar a ficar com medo do vice-lanterna, aí é sinal de que a gente vai ser rebaixado mesmo, tá bom? Então, como era esse confronto direto, se tinha que ter um vencedor, na minha ótica era o Fortaleza, beleza? O Inter tomou um 4-1 do Palmeiras, resultado bom, porque na próxima rodada, se a gente ganhar hoje, a gente já consegue alcançar o Inter. O Fluminense perdeu para o Corinthians de 1-0. Melhor placar aí, vou te ser sincero, seria um empate para travar mais ou menos os dois ali, mas o Fluminense que tome porrada daqui até o final do ano e chegue sem moral para poder pegar a gente, beleza? O Sport empatou fora de casa, o Sport e a Lanterna não interessa muito, e um baita resultado, o Atlético Mineiro em casa estava ganhando o Santos de 1-0, mas o Santos empatou num pênalti com o Tiquinho Soares aos 42 do segundo tempo. O resultado é bom porque trava o Santos e também nos dá a possibilidade de ganhar mais uma posição. O Vasco vencendo hoje o Ceará, passa o Galo também. Momentaneamente com esse resultado, o Vasco caiu uma posição, saiu de 15º para 16º, mas confirmando a vitória daqui a pouquinho, ele salta de 16º para 13º e ficaria já ali a 1 pontinho do Ceará, que é o 12º, a 2 pontinhos do Inter, que é o 11º, e ficaria a 3 pontos do Fluminense, que é o 10º, ou seja, o Vasco vencendo hoje, a partir da próxima rodada ele não consegue ainda definitivamente esquecer por completo a zona de rebaixamento, porque está a 3 pontos da zona de rebaixamento em caso de vitória, mas ele já pode começar a olhar para cima, mirando ali a zona de classificação para a Sul-Americana, do 10º ao 12º lugar, estando em 13º e com uma fila de times ali atrás dele. Lembrando que a sequência do Vasco é bem ruim depois, tem Flamengo domingo no Maracanã. Nossa vantagem é que o Flamengo vai fazer esse jogo com a gente no domingo, entre os jogos das quartas de final da Libertadores. Então o Flamengo é possível, como aconteceu aí com a equipe do Fluminense, que ontem levou time misto e perdeu para o Corinthians no Maracanã, não me surpreenderia se o Flamengo visse com time alternativo. A gente na quarta-feira faz o jogo atrasado com o Bahia e na sequência pega Cruzeiro e Palmeiras, ou seja, hoje a gente vai pegar aí nos próximos 4 jogos, 4 dos 5 primeiros colocados. A gente só não pega dos 5 primeiros colocados ali hoje o Mirassol. Mas Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia, a gente vai pegar todo mundo nessa sequência, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você achou até aqui da rodada. E aproveitando, falando de notícia boa, Felipe Coutinho acabou de completar 100 jogos, ou vai completar 100 jogos com a camisa do Vasco daqui a pouquinho em São Januário. O Vasco fez várias homenagens para o jogador e ele vai aí completar a sua partida de número 100. E eu queria te perguntar, deixa aqui embaixo nos comentários, pensa um jogo que você tem marcante do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco. O meu jogo marcante é o 6-0 com o Botafogo. Inclusive naquele dia ele marca 2 gols e, salvo engano, são os primeiros gols dele
no profissional. Estreia do Louco Abreu, estreia do terceiro uniforme do Botafogo. Inclusive teve um torcedor tacando fogo na camisa dentro do Newton Santos e o Vasco meteu um 6-0 naquele dia. Eu tava no culto, o baterista da minha igreja, o nome dele era Paulinho, se estiver assistindo o vídeo aqui, um abraço. Ele tava tocando, ele era baterista do Ministério de Louvor, e tava ouvindo o jogo no fone. Pecado, né, Paulinho? Ele tava ali ouvindo o jogo e participando do culto. E ele ia me informando assim que ia sair nos gols. Eu achei que ele tava de sacanagem, que 2, 3, 4. Falei, aí tá zoando, mano. E aí depois eu confirmei, realmente foi 6-0 o Vasco em cima do Botafogo. Eu não vi o jogo porque eu tava na igreja, mas o Batera aquele dia foi ali informando. Então tem o 6-0, tem essa história pitoresca. Então se for para puxar um jogo do Coutinho, seria esse. Se for para trazer um jogo do retorno dele, pode ficar o gol de cabeça contra o Flamengo, tem um gol contra o Atlético Mineiro também na Copa do Brasil da semifinal do ano passado. São alguns jogos ali que marcaram. Mas exibição assim, boa dele no retorno foi o jogo do São Paulo no Morumbi, tá bom? Mas deixa a sua recordação em um jogo, ou pode ser um da primeira passagem, da segunda, fica à vontade. Beleza? Aí eu vou deixar pra vocês um trechinho de uma palavrinha do Coutinho no perfil oficial do Vasco no Instagram. Confere aí. Gratidão pelo amor que eu tenho ao clube. A gente já tinha claro que um dia que eu retornasse ao Brasil seria para o Vasco. Foi uma demonstração de carinho da parte dos torcedores, né, que eu não esperava, que eu não imaginava. E isso fica na minha cabeça de cada dia trabalhar mais, dar o meu melhor ali para poder retribuir todo esse carinho que eu recebi, que eu recebo. Retribuir dentro de campo para eles. Tá no sangue, tá na nossa família. Como eu falei, o time que eu queria vir, que minha família quisesse que eu jogasse, sempre foi o Vasco. Minha relação com a minha esposa começou lá atrás, então ela também criou um carinho muito grande pelo clube. Meus filhos, acho que todo dia, quando começa o dia, a gente vai levar para a escola, eles estão ouvindo música do Vasco, meu filho. Bom, galera, caminhando para a reta final, algumas informações aqui curtinhas. Segundo o jornalista Vene Casagrande, infelizmente o Piton deve deixar o Vasco fora aí por mais ou menos 2 semanas. A pancada na panturrilha foi forte e o jogador vai fazer tratamento intensivo e deve ficar fora. Inclusive, quem deve jogar hoje, mais uma vez improvisado na lateral esquerda, foi muito bem contra o Botafogo, o Puma Rodrigues. E aí, para finalizar, 2 jogadores estão com muita moral com o Fernando Diniz. A galera que quer o Robert Renan já no time titular, ele vai ter que jogar do lado direito, porque com a bola que o Lucas Freitas vem jogando, o Diniz não vai tirar ele da equipe, e o jogador tem que sair por deficiência técnica, e o Lucas Freitas merece hoje ser titular. O que o Diniz pode fazer é, nesse primeiro momento, forçar uma barrinha e jogar com 2 canhotos na zaga, que aconteceu contra o Botafogo. O Cuesta está regularizado para o Brasileiro, está apto. Agora vamos ver o que o Diniz vai fazer. Eu acredito que o time hoje vai entrar ali meio tortinho. O Puma na lateral esquerda, o Robert Renan na zaga pelo lado direito e do restante mantido ali. O PH na direita e ao lado do Robert Renan devemos ter ali a manutenção do Lucas Freitas. O Robert Renan chegou antes do Matheus e tem treinado, esse já é um jogador que eu conheço há muito tempo. Todo mundo dizia para ele que ele devia jogar comigo e todo mundo também dizia para mim que ele devia jogar comigo. Então é meio que as características que o Robert Renan tem muito a ver com aquilo que eu penso de futebol. E além disso, ele como pessoa, eu conheço um pouco da família dele e como pessoa é um jogador que eu sempre quis trabalhar. Eu acho que eu tenho coisas a oferecer para o Robert, é só o início da nossa história. Eu acredito que ele vai produzir muita coisa aqui no Vasco, que é um talento, um jogador diferente, um jogador que de trás é um dos grandes jogadores aí que apareceu nos últimos anos no Brasil. Ele tem tudo para ter uma carreira brilhante, o Robert Renan. Tem muitas coisas para falar do Robert Renan. Você relembrou o lance do Inter, e é um lance para mim que marcou muito, porque quando ele errou aquele pênalti, ele foi extremamente criticado. E o jogador, para a idade que ele tem, tentar fazer aquilo tem um lado positivo, que tem muita personalidade, que é o que ele tem mesmo. E o que a gente tem e vai trabalhar com ele sempre é essa personalidade, não passar do ponto e se colocar num risco desnecessário. Então, aquele erro do Robert Renan tem muita...
eu vi o lado muito positivo daquilo tudo. E aquele dia eu tive muita vontade de trabalhar com o Robert Renan, porque eu sabia o que ia acontecer dali para frente, e aconteceu. É um garoto jovem, humilde, e que o sistema do futebol acaba sendo muito opressor e acaba limitando as chances do Robert Renan depois sozinho conseguir dar a volta por cima. Então uma das coisas dele vir para cá, aquilo ajudou ele a vir para cá, esse incidente no Inter. E aquele incidente também ajudou ele a bater o pênalti. Porque na hora das cobranças, todo mundo tinha treinado, eu tinha uma lista do primeiro até o 23º. Uma lista que esse. Na hora, alguns jogadores tinham saído. E na hora, todo mundo foi meio se escalando. E o único... Eu fui escalando assim, os que acostumados a bater, bate melhor, o Veguete, o Ryan, se o Coutinho tivesse, o Coutinho ia bater. E o Robert Renan, os quatro, falaram assim, não, eu estou bem para bater, e eu fui colocando, de acordo com aquilo, o cara que é acostumado a bater, que tinha treinado bem os pênaltis. E o Robert Renan foi o único que não tinha falado, ele estava pronto para bater. Mas eu já tinha tido 4, eu falei, Robert, você bate o 5º. Ele falou, tá certo. Foi uma coisa meio intuitiva, não foi uma coisa que eu pensei muito, ele estava bem na minha frente. E eu acho que ele merecia esse prêmio para ele, porque certamente o Robert Renan sofreu muito com tudo aquilo que aconteceu no Inter. E aquilo é a chance aquilo podia meio que atrapalhar muito a carreira dele, mas pode ser, e vai ser, na minha opinião, um fato gerador de coisas boas, de força interior, e é o que eu acho que ele já começou a mostrar hoje, da maneira que ele entrou, da maneira que ele converteu o último pênalti. Eu acho que se a gente fosse pensar, seria a melhor pessoa para bater o 5º pênalti, embora não tenha sido foi uma coisa muito mais intuitiva do que uma coisa pensada. Em relação ao Robert Renan, é uma possibilidade ele jogar com 2 canhotos, eu não vejo problema nisso. Por isso que eu botei ele hoje. O jogador tem que colocar os melhores. O futebol, para mim, não é uma coisa fechada. Então, o Puma entrou... E eu tomo esse tipo de risco numa boa. Se acontece alguma coisa do lado do Puma, todo mundo, isso é normal na minha carreira inteira, todo mundo ia falar, bom, o professor Pardal inventou. Então, assim, mas eu sou tranquilo que eu olho para dentro e vejo que é melhor. Esse é meu trabalho. Eu não faço uma coisa aqui fora, pensa, puta, se der errado, eu vou me matar. Se é melhor para o Vasco, eu vou fazer, eu estou aqui para tomar risco. O Robert é a mesma coisa. Então, pelos treinamentos, a maneira com a desenvoltura que ele estava tendo nos treinos, eu tinha muita segurança de botar ele. E foi um acerto, porque ele entrou muito bem, tomou conta do jogo. Ele, às vezes, o Robert é um jogador que, às vezes, ele fura o volante, porque ele não precisa passar no volante para chegar no ataque, ele consegue, do pé dele, a bola já chegar no ataque com qualidade. E ele é um dos melhores jogadores que faz isso no Brasil e talvez no mundo. É um zagueiro que tem uma qualidade de construção muito fora de série. O Lucas Freitas, talvez sob meu comando, fez o melhor jogo dele. Ele foi muito bem na parte defensiva, ele iniciou muito bem na construção também. Ele teve pouquíssimos erros no jogo, fez uma partida excelente e foi um dos grandes personagens dessa classificação. Aí no meio campo, Barros mantido e acredito eu que pelo jogo do Botafogo, Matheus Carvalho. Estou curioso, gostaria que se o placar estiver tranquilo e tal, que o Paulinho ganhasse minutagem pra gente ver como é que tá o Paulinho, cara. A gente conseguiu recuperar o Jair, a gente precisa recuperar o Paulinho com a lesão do Jair, que perdeu a temporada, o Thiago Mendes, que tá com essa dificuldade de entrar em forma. O Tietchan daqui a pouco volta. A gente precisaria do Paulinho, cara. E o Paulinho recuperado é um baita jogador. Tem 28 anos de idade só. Não é possível que o Paulinho vai acabar a carreira depois dessa lesão. De fato, ele vinha jogando muito mal. Mas quem sabe hoje não é a oportunidade de uma retomada dele. Viu o Vasco dando protagonismo para o Paulinho nos bastidores da Vasco TV na classificação sobre o Botafogo. Ele pediu a palavra, falou. Falei, opa, será que tem um negocinho rolando aqui? Tomara, cara. A gente precisa muito recuperar o Paulinho. Ele pode ser importante para o Vasco nessa reta final. Vascaíno, ajudou muito o Vasco em 2023 e tem contrato expirando em dezembro. Vai que ele vai embora para outro clube e se recupera. A gente deixa de ter um baita jogador e ainda reforça um time concorrente aí, beleza? Então é isso, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição e daqui a pouquinho, depois da partida, eu chego aí com o nosso tradicional pós-jogo, espero eu com mais uma vitória do Vasco. O Vasco tem 2 tabus para quebrar, não vence por Campeonato Brasileiro em São Januário desde maio, aquela vitória 3-0 em cima do Fortaleza, e não conseguiu até agora, a gente já está no retorno, ganhar 2 jogos consecutivos. Quando tem uma vitória, empata ou perde na sequência. Se o Vasco vencer hoje, é a primeira vez nesse Brasileirão que o Vasco engata 2 vitórias consecutivas. E se quer começar a olhar para cima, como eu tenho falado, precisa aí dessa vitória, tá? E como a próxima sequência é braba, é puxada, o Vasco precisaria desse ponto até
para fazer uma gordurinha. Vai que não lida muito bem com essa sequência de jogos aí, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, né? Dá uma tropeçada, tomara que não, que a gente consiga pontuar bem, mas a distância, mesmo ganhando hoje, fica só a 3 pontinhos da zona. Então é importante a gente conseguir essa vitória hoje, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até daqui a pouco. Tamo junto.